gente vai dar início à entrevista coletiva do presidente André Sanches. A primeira pergunta é do repórter Flávio Ortega, da ESPN Brasil. Oi, obrigado, Russell. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Boa tarde, Andrés. Boa tarde a todos que estão aí na coletiva. Me desculpe se eu me alongar muito, mas é só para contextualizar um pouquinho, Andrés. É a primeira vez que a gente conversa depois da troca no comando, né? Queria que você explicasse um pouquinho como é que funcionou e o porquê da decisão, né, de tirar o Thiago. Até para o nosso companheiro Edgar, que está aqui na entrevista também. Numa entrevista recente, você disse que a pressão era insuportável, mas queria mantê-lo só se ele tivesse algum problema de relacionamento ou perdesse o grupo de jogadores, que a coisa poderia ser diferente. Saiu. Você detectou que realmente o Thiago não tinha um vestiário, não tinha um bom ambiente, e os jogadores tiveram algum papel nessa queda? Muitos torcedores estão encarando como se os jogadores tivessem derrubado o Thiago. Acho que seria importante te ouvir como é que foi conduzida essa situação. Muito obrigado. Obrigado, é um prazer falar contigo, até bom para esclarecer. Houve matérias dizendo que eu tive reunião na sexta-feira com os jogadores, isso é mentira. Eu na sexta-feira de manhã, 10 horas da manhã, eu já estava na CBF, que tinha várias reuniões na CBF na sexta-feira. Eu nem tive com os jogadores na sexta-feira, só fui encontrar com eles no sábado à noite, no Rio de Janeiro já. A decisão foi realmente, a intenção era não tirar o Thiago naquele momento, mas conversando com os diretores junto comigo na sexta-feira, à tardezinha, final da tarde, nós decidimos por bem trocar, porque achamos que devia trocar, e mudei de opinião em 3 dias. Infelizmente, o futebol é dinâmico e tivemos que fazer isso. Não é a minha vontade, mas infelizmente o jogador não tem participação nenhuma em trazer ou tirar treinador, nunca tiveram. Temos jogadores aqui, campeões, que estão aqui há 6, 7, 8 anos e nunca houve participação nenhuma de jogador, nem para pôr, nem para tirar. Então os jogadores estão totalmente isentos. Foi uma decisão minha, junto com a diretoria, e nós decidimos trocar naquele momento. Agora a pergunta do Roberto Lioi, da Rádio CBN. Boa tarde, Andrés. Boa tarde também a todos que estão acompanhando a entrevista. Andrés, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que aconteceu no último domingo, na volta do time no aeroporto de Guarulhos. Houve, inclusive, na segunda-feira, a nota, ontem, né, a nota oficial em repúdio ao que aconteceu. Alguns jogadores também recebendo ameaças pelas redes sociais. A minha pergunta é se o Corinthians também pensou em tomar medidas na justiça contra os atos que aconteceram no domingo, Andrés. Não, primeiro que realmente é lamentável, até porque nós, historicamente, sempre atendemos os torcedores. No Corinthians sempre é cobrado, agora ser pressionado, ser intimidado, ser ameaçado, isso não faz parte da torcida do Corinthians, infelizmente. Fazia já anos que não acontecia isso. Para falar a verdade, foi uma emboscada. Nós deixamos o aeroporto, os seguranças do aeroporto, a própria polícia e os seguranças do clube falou que tinham 10, 12 pessoas, que podíamos sair sem problema nenhum. Pedimos para sair pelos fundos, para sair pela pista, mas a infraero não permitiu, e nós saímos e infelizmente houve aquele absurdo, que foi um absurdo, que não condiz com a torcida do Corinthians nos últimos anos, mas tivemos que passar por esse papelão. Infelizmente isso é ruim para todo mundo. Obviamente que os jogadores estão muito assustados, muito tristes, eu também. O pior de tudo, talvez não seja nem o dia e sim posterior, as redes sociais ficam ameaçando familiares e os próprios jogadores, muitas vezes funk, mas é ridículo. Nas redes sociais não se tem dono, não se identifica, às vezes não sabe quem está falando. Isso é muito perigoso, é muito ruim, mas infelizmente os jogadores estão se auto-recuperando. Espero que amanhã nós façamos um grande jogo para o bem do Corinthians. Pergunta do Diego Bertozzi, do Fox Sports. Andrés, boa tarde. A respeito do técnico interino, Diego Coelho, qual é o prognóstico, né, de futuro do comando do Corinthians? Vocês vão esperar que o Coelho ele consiga encaixar essa equipe de alguma forma, ou mesmo ele pode ser efetivado caso ele consiga melhorar o desempenho da equipe? Vocês trabalham com um prazo,
Se fala, inclusive, que o período eleitoral do clube poderia ser o prazo máximo para a permanência dele ou não, ou vocês já trabalham com nomes para o técnico substituto do Thiago Nunes? O Coelho é treinador do Sub-20, ele está aqui numa emergência que o clube o convocou, não tinha nem tempo de treinamento, teve um treino antes do jogo do Fluminense, e hoje vai ter de novo mais um treino só, depois vai ter semana cheia, mas ele é treinador do Sub-20. A gente está no mercado aí, vamos ver o que acontece nos próximos dias. Eu sou presidente do Corinthians até dia 31 de dezembro, e eu posso contratar aquilo que eu e minha diretoria achar melhor de contratar até 31 de dezembro, eu posso contratar o treinador que eu quiser. Pergunta do Diego Bertozzi, já foi, né? Pergunta do João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Presidente, boa tarde, um abraço a todos. Presidente, é importante a gente conversar com o senhor mais uma vez em relação a essa situação fora de campo. E ontem a gente recebeu uma informação não confirmada, que fique bem claro, de que o Luan pediu para deixar o Corinthians. E o que motivou o pedido foi a pressão dos torcedores no desembarque da equipe do domingo, toda essa situação de pressão nos bastidores que você certamente acompanhou em relação ao nome do Avelar, do Luan e de outros atletas. A minha pergunta é, o Luan de fato pediu para ser negociado, algum outro atleta pediu, e se vocês vão cortar relações com a torcida depois dessa emboscada, como o senhor mesmo antecipou na primeira resposta? Obrigado. Primeiro que o Avelar nem estava no jogo, nem estava no ônibus, não estava na delegação. O Luan também não. Foi muito desagradável, até porque eu volto a repetir, porque nós sempre abrimos aqui as portas para atender, ser cobrado é uma coisa, ser pressionado é outra coisa. Agora, ali foi intimidação e isso não condiz nos últimos anos com a torcida do Corinthians. Mas nenhum jogador pediu nada, está todo mundo triste, todo mundo meio assustado, mas já com hoje é um pouco melhor e se Deus quiser amanhã todo mundo já preparado para o grande jogo que nós esperamos fazer. Então não teve ninguém não falando para ser negociado ou pedindo para sair do Corinthians. Pergunta do Edgar Alencar, do Grupo Globo. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Me permita, por favor, presidente, voltar à questão do Thiago Nunes. É só porque nessa última entrevista que tive a oportunidade de fazer com o senhor na última terça-feira, a sua declaração foi muito taxativa, dizendo que mesmo diante de uma pressão insuportável, não teria, como nunca teve, essa ideia de trocar o comando. A não ser que o grupo não tivesse mais com o técnico. Então minha pergunta objetivamente é correto dizer que Thiago Nunes saiu porque, na opinião do presidente, ele perdeu esse grupo? Obrigado. Não. Ele saiu porque os diretores que estavam aqui me convenceram que era o momento de mudar e eu fui convencido também. E achei que também era o momento de mudar. E mudamos, não teve participação de nenhum jogador, de nada. Eu falei realmente aquilo lá, mas mudei de opinião 2 dias depois. Infelizmente, no futebol é dinâmico, que a gente vai repensando e algumas pessoas te falam isso, te falam aquilo, você vai fazendo um bem bolado de tudo isso e tomar uma triste decisão de tirar o treinador. Eu não gostaria, mas infelizmente tivemos que tirar. Pergunta do Rodrigo Fragoso, do Esporte Interativo. Boa tarde, presidente André Sanches. Em cima do seu relato, você disse que os diretores te convenceram. Eu queria saber quais foram os argumentos que mudaram a sua opinião em relação à permanência do técnico Thiago Nunes. Obrigado, presidente. Resultado, o time realmente não estava ainda encaixando com ele, por isso que foi decidido. Eles não é que me convenceram, eu também cheguei à conclusão que era melhor de mudar naquele momento. E foi por causa disso aí, não teve mais nada participando de mais ninguém. Pergunta do Rodrigo Vessoni, do site Meu Timão. Andrés, boa tarde. Eu queria saber o perfil do próximo treinador, assim, o que está definido na sua cabeça que esse próximo treinador não pode ter, por exemplo, e o que ele precisa ter, se é um cara que tem que obrigatoriamente estar no mercado, se é um cara que tem que ser experiente, se é um cara que não pode estar trabalhando fora do Brasil. O que você tem na sua cabeça, por favor? Estamos trabalhando em cima disso, quanto mais experiência, melhor, mas e ter sorte, que o treinador venha com sorte, né? Porque se não tiver sorte, infelizmente, nada vai para frente, mas que vai trabalhar, e a gente está procurando, tem poucos nomes no mercado, e estamos em cima disso aí. Pergunta do Marcelo Braga, do GE. Presidente, boa tarde. Reforçando um pouco essa pergunta que o Rodrigo Vessoni fez, você deu algumas entrevistas dizendo que não quer um técnico estrangeiro, né? Você não aceitaria trabalhar depois da experiência com o Daniel Passarella.
Essa é uma posição que o senhor mantém? O senhor quer um técnico brasileiro nesse momento? E só mais uma, por favor. Como é que o senhor viu as cobranças em cima do Cássio, que é o maior ídolo recente aí da história do Corinthians? Primeiro, se eu tivesse um blog e ficasse corrigindo o que as pessoas erram do que fala, eu não teria mensagem mais para fazer. Infelizmente a gente muda, as pessoas mudam, eu mudei e achei naquele momento que é assim o assado, eu prefiro o treinador brasileiro. Agora, eu não vou dizer que nunca poderá ser um treinador estrangeiro, eu prefiro o brasileiro. Agora o tempo vai dizer. E do Cássio é lamentável, é um super campeão, um ser humano formidável, um atleta primeira linha, é um dos mais respeitados aqui dentro, sempre profissional exemplar. Mas, infelizmente, aconteceu isso no domingo. Espero que ele já esteja mais consciente de tudo o que aconteceu e a gente se recupere o mais rápido possível. Temos um jogo importante amanhã, estamos com os jogadores, confiamos no elenco. Estamos passando por dificuldades, mas sabemos que a qualquer momento isso vira. E futebol, infelizmente, é assim. Do dia para a noite vira e as explicações virão muitas pela frente. Mas, com certeza, depende de nós e dos atletas e, com certeza, todos vão estar bem concentrados para o jogo de amanhã. Pergunta do Samir Carvalho, do site UOL. Boa tarde, Andrés. Boa tarde a todos. Ainda sobre o treinador, Andrés, eu queria saber se, além das eleições, se essa questão que ocorreu no aeroporto no último domingo traz mais dificuldades para você em busca de um treinador por conta da pressão. Não por causa da pressão, não. Pressão, quem vier trabalhar no Corinthians e quem veio já sabe que tem pressão. O problema é que nos últimos anos nunca mais existiu aquele que existiu no domingo. Então a cobrança, cobrar, vir aqui, cobrar, protestar, faz parte do jogo. E o Corinthians sempre abriu as portas aqui para isso. Agora, o de domingo foi uma coisa de intimidação, e isso é muito ruim, e obviamente que quem tem um pouco de consciência e vê aquilo tem muito mais dificuldade de aceitar um convite do que simplesmente não. Antigamente o Corinthians ia atrás de jogador, pô, mas aí minha mulher vai tomar dura, eu vou ter que ser agredido, e isso nunca mais tinha acontecido no Corinthians, mas infelizmente aconteceu no domingo. Não houve agressão física, mas houve muita agressão verbal, muito acima do limite. Pergunta do Alexandre Guarilha, do Lance. Boa tarde, Andrés. Andrés, o Thiago Nunes chegou no Corinthians para meio que tentar mudar uma filosofia de jogo do time. Vocês continuam com essa ideia de mudança de filosofia ou pode voltar à filosofia antiga? Eu nunca falei de mudar a filosofia, o treinador também não. Ele só falou que queria ser um pouco mais proativo. Não sei se é mudar a filosofia. Agora, cada um, o treinador tem um jeito de maneira de jogar. Ele estava tentando impor a maneira dele. E nós vamos ver que treinador que vai vir para impor a maneira que o treinador vai vir. O Corinthians tem suas características. Agora, cada jogador é um jeito e o treinador tem que saber explorar o melhor que tem do jogador. Pergunta do Marco Belo, da Rádio Transamérica. Bem, boa tarde, Andrés. Boa tarde a todos. Andrés, nas perguntas anteriores você deixou claro aí que o Corinthians está atrás de um treinador, né? Que o Coelho é o técnico interino do Corinthians. O seu mandato acaba agora em dezembro. O seu pensamento é contratar um treinador além do seu mandato, ou seja, até o ano que vem, até porque é difícil fazer um contrato de 3 meses, né, com o treinador. E você chegou a pensar em reunir os candidatos? Não vou reunir não, eu sou presidente do Corinthians até 31 de dezembro, e até 31 de dezembro eu decido quem vai ser o treinador. Depois do 31 não sou eu. Eu posso fazer, lógico, o ideal seria fazer até o final do Brasileiro, mas se não é possibilidade, a gente vai até o final do ano que vem. E a vida é assim, eu sou presidente, e enquanto eu for presidente, eu decido coisas, tudo que for do clube. Pergunta do Vitor Boni, da Gazeta Esportiva. Pessoal, vocês estão ouvindo? Não, travou. Tô só a gente teve uma queda de sinal, eu vou pedir pro... janela agora. Não, tá, a gente já tá resolvendo o problema aqui. A gente já restabeleceu o sinal já. Que fazem. Se o Vitor Boni puder repetir a pergunta dele, a gente já tem sinal, por favor. Pessoal, vocês estão ouvindo? Não. A gente teve uma queda de sinal, eu vou pedir pro... janela agora. Não, tá, a gente já tá resolvendo o problema aqui. A gente já restabeleceu o sinal.
já tenho retorno do Meet aqui já. Pode falar pra gente, deixa eu ver. O Vitor Boni vai repetir a pergunta então para o Andrés agora, por favor. Boa tarde, Andrés. Boa tarde a todos mais uma vez. A gente viu esse protesto, não é o primeiro nem vai ser o último no futebol brasileiro, mas vimos também o caso do Figueirense, em que até os jogadores se manifestaram dentro de campo, agiram contra esse tipo de ação. E eu queria saber se você pensou em alguma ação mais radical para tentar parar com isso, talvez até não entrar em campo contra o Bahia ou algo nesse nível. Felizmente não houve agressão física, mas não foi um protesto, não foi uma pressão, não foi uma cobrança. Foi uma intimidação e isso que deixou nós todos muito magoados. Até pela abertura que os torcedores têm com a direção e com os próprios atletas. Se fosse um protesto, seria muito bem recebido, uma cobrança sem problema. Agora foi intimidação e isso incomodou todo mundo. Pergunta agora novamente do Diego Bertozzi, do Fox Sports. O microfone está mudo, Diego. Está me ouvindo? Ok. Andrés, minha pergunta é a respeito dessa emboscada. Você utilizou essa expressão a respeito do que aconteceu no aeroporto. Passa pela sua cabeça a ideia, ou chegou a sua informação, alguma informação a respeito de que essa emboscada poderia ter tido a conivência de gente de dentro do clube? Se eu desconfiasse disso, eu soubesse quem, eu tomaria atitude. Quero não acreditar nisso. Quando nós chegamos, desembarcamos, a própria segurança do aeroporto disse que tinha de 10 a 12 pessoas e que podíamos sair tranquilamente. Pedimos para sair pela pista, não permitiram, porque só eram 10, 12 pessoas, e de repente apareceu 30, 40 pessoas. Então, por isso que foi uma coisa de surpresa para todo mundo. Tinha policiamento, o Corinthians tinha reforçado segurança e tinha a segurança do aeroporto. Mas, infelizmente, saiu um pouco do controle. Pergunta do Rodrigo Vessoni, novamente, do meu timão. Presidente, eu queria que você fizesse uma avaliação do seu elenco atual. O que o Corinthians busca para o Campeonato Brasileiro? Qual é o objetivo? Claro que não dá para vender ilusão de título, porque o torcedor também não pode ser iludido. Mas eu queria que o senhor falasse a análise que o senhor tem da qualidade do seu elenco e o que o Corinthians realmente briga pelo brasileiro para tentar ser o mais transparente com a torcida. Bom, lógico que a esperança sempre é ser campeão, mas sabemos que tem time na nossa frente e vamos fazer de tudo para chegar na Libertadores. Agora, poucos times têm um Cássio, tem um Fagner, tem um Gil, tem um Gabriel, tem um Ramiro, tem um Luan, tem um Jô, tem um Bozelli, tem um Cantilho. Então, é o momento que estão passando, a falta de confiança, é um pouco de mudanças, e isso aí atrapalhou um pouco. Mas poucos times têm de 7 a 12 jogadores, como nós temos, que ganhou em todo o campeonato, todos os campeonatos, por todos os times que passaram. E agora, sabemos que precisamos de reforço, sabemos que precisamos de mais gente, mas quando tiver oportunidade vamos ver fazer isso. A princípio, nós lutamos bastante por uma Libertadores, espero que a gente consiga. Mas o objetivo sempre é torcer e trabalhar para ser campeão. Pergunta do Marcelo Braga, do GE. Presidente, duas questões. Na semana passada, nessa entrevista para o Edgar, o senhor falou que acertaria esse último mês de atraso salarial dia 15 de setembro, né, esse mês de agosto. Queria saber se vocês conseguiram fazer esse acerto e se o dinheiro do Pedrinho já entrou no caixa do Corinthians. Obrigado. Não entrou o dinheiro do Pedrinho, nós pagamos já o que estava atrasado, falta as férias, e espero que nesta semana, mais tarde, começando a semana que vem, acerte tudo. Alexandre Guarilha, do Lance. Andrés, qual é o posicionamento do Corinthians hoje sobre a MP do mandante? Vocês tinham posicionamento, mudaram, agora como é que está isso? Eu não mudei nada, é que ficam escrevendo aí, eu não mudei nada. Eu sou a favor da MP, desde que não atrapalhe os contratos vigentes. Acabou. O Corinthians tem que estar em todas as mídias, eu não tenho nada contra, não. Agora, ficam falando que eu falei que eu sou contra. Eu não sou contra, não. E também não sou a favor, eu só quero cumprir os contratos que existem.
E acho que isso que é o que o futebol precisa, é cumprir os contratos que existem para a gente não ter mais problema que já tivemos aí pela frente. Pergunta do Jean Brandão, TV Record. Presidente, tudo bem? Voltando só ao fato do aeroporto, o que o senhor pode relatar de clima pré-desembarque? E eu queria a sua versão também sobre como você viu. Como é que foi a sua situação? Porque a gente, em algumas imagens, ouviu muitas agressões verbais quanto à sua pessoa. Relata pra gente o que você viu, por favor. O que eu vi, eu ouvi. Dedo na cara, xingamento e uma cobrança desproporcional. O Corinthians, se eu for a favor ou contra, nós sempre aqui atendemos todo mundo que pediu para falar, não só com a diretoria, como com os atletas. Então nós nos sentimos muito incomodados pela intimidação que foi feita no aeroporto, só isso. Eu esperava que nunca mais o Corinthians passasse por isso. Agora, ser cobrado, vir aqui, isso aí, ter protesto, faz parte. E é até bom isso aí agora. Da maneira que foi, realmente foi um pouco mais do que se esperava, do que estava acostumado o Corinthians nos últimos tempos. Acredito eu que fora a invasão aqui do CT na época, fazia muitos anos que não tinha uma cobrança dessa, ou uma intimidação dessa. Protesto tem que haver, é liberado, é democracia. Nós abrimos sempre as portas aqui para atender, fomos cobrados, somos cobrados, os atletas ainda, então achamos que não foi no momento certo e da maneira correta que foi feito. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Presidente, então o senhor já antecipou que o Coelho, de fato, ele é o treinador do Sub-20 e está, por enquanto, resolvendo uma emergência. E vocês certamente estão trabalhando em cima de nomes que ainda não foram divulgados. Mas tem algum prazo para que vocês anunciem o novo técnico do Corinthians? Obrigado. Se eu falar que é amanhã e não for amanhã, vocês me criticam. Se eu falar que é daqui uma semana e for 3 dias antes, vocês criticam. Então, não sei. O quanto antes possível. Marco Belo, da Rádio Transamérica. Eu vou pegar carona nessa pergunta e vou fazer outra que eu tinha em mente, por favor. Presidente, pegando carona nessa última, então você já entrou em contato com um treinador? Não sei. Última pergunta, André não, Hernan, deixa eu só Sport fazer... TV. Russo, só fazer o que eu iria fazer então, por favor, para o presidente, ainda sobre a entrevista ao Edgar Alencar, você disse que só tiraria o Thiago caso ele perdesse o grupo. Você acha que isso passou a impressão aos torcedores de que ele perdeu o grupo e isso acabou causando na cabeça dos torcedores essa impressão de que o grupo foi responsável pela saída do Thiago e acabou resultando, infelizmente, na cabeça de pessoas que obviamente erraram o que aconteceu no aeroporto? Mas errou quem falou que eu tive reunião com o jogador aqui na sexta-feira à tarde. Vocês têm que primeiro fazer a pergunta, quem fez essa matéria, quem errou? Nem aqui eu estava. Então tudo começa errado, termina errado. Jogador aqui no Corinthians, desde que eu frequento o Corinthians, participo aqui como presidente e como diretor, nunca interferiu para trazer ou para tirar treinador. Nunca teve participação nenhuma de jogador. Tem momentos bons, momentos ruins. O Tite já foi campeão de tudo aqui em 2013, saiu xingado, mano, idem. E infelizmente futebol é isso. Mas jogador não teve participação nenhuma. Pelo contrário, os jogadores estão trabalhando profissionalmente, como poucos foi visto em grupo. O time é dedicado totalmente, é uma fase ruim que a qualquer momento sai. Agora sim, Hernan. Presidente, boa tarde. O senhor, em outras entrevistas, elogiou bastante o trabalho do Rogério Ceni, né? Dá para colocar, então, o Rogério Ceni como um dos candidatos, assim como o Felipão, mesmo tendo história em rivais? Pô, Abelão, quem mais tem aí? Dorival, tem, se não for enumerar aqui, vamos esperar, cada 2 horas vai sair um nome. Estamos atrás, vamos ver o que acontece. Eu não vou dar nomes aqui. O Rogério é um grande profissional, está se mostrando um grande treinador. Mas temos aí opções na frente e vamos ver o que acontece.